SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. Fabiano, SC Strong na área. Como dizem os nossos produtores, não podemos deixar de passar por isso. Até engraçado, né? Bom dia, Romualdo. Hoje a gente tem um episódio bem especial aí, com convidados super especiais, né? Com uma história da casa. E aí o que é bacana, né? Prata da casa, né? O santo de casa faz milagre também, a gente acredita nisso, né? Isso aí. Faça as honras, por favor. Apresentá-los, né? Hoje a gente tem aqui o Marcelo Hack, presidente do Perini, o Emerson Fedel, também diretor e presidente do Agrotech Park. E a ideia hoje é falar sobre a história desse espetacular empreendimento. Na verdade, tem muita coisa, né? Tá? Tanto a história do Perini como parque empresarial, mas vocês vão apresentar com mais propriedade. E o próprio Agrotech Park, né? Que também tem se consolidado aí um equipamento super importante. Aliás, Marcelo, para registrar, já é da casa, passou por aqui em 2020, né? Estava lembrando aqui em março de 2020. Exatamente. Então, bem-vindo de novo. Agora, novo formato, né? Agora a gente pode se ver, inclusive. Se bem que a gente gravou pessoalmente, ainda deu aquela época, estava bem ali quando ainda... Foi 10 de março, né? Aí a pandemia entrou 18, né? Exatamente. O lockdown foi 18. Ali, bem na época era só áudio, né? Isso. Na época era só áudio. Evoluímos. Que legal. Passos. Mas bem-vindos aí ao nosso projeto e fiquem à vontade. Hoje acho que a gente vai poder conhecer um pouco mais do que a gente teve naquela época, saber um pouco mais do agro. A gente tem uma série de curiosidade. Aliás, as duas marcas andam muito em conjunto, né? E acho que já até transcendeu a nossa cidade, né? As marcas, né? Muito. Diria que transcendeu o país, né? Porque, sabe uma curiosidade antes de a gente entrar no tema? Na semana passada nós recebemos uma empresária aqui de Joinville que veio conhecer o Joinvale e o Ágora, porque ela conhecia só até a Casa Suíça. Há anos atrás veio num evento até a Casa Suíça, era só o que ela conhecia, nunca tinha vindo no Ágora. E ela ouviu falar da gente, daí quando falo a gente, o ecossistema Joinville, o Ágora e o Joinvale, numa viagem no Vale do Silício. Lá mencionaram o que está acontecendo em Joinville, e ela disse, pô, mas eu moro lá, eu tenho que ir lá conhecer. Como assim? E aí teve aqui conosco tem 2 semanas aí. Então tem muita coisa bacana acontecendo e transcende mesmo o nosso país, né? O agro é um case mundial e vocês certamente vão falar mais sobre isso. Mas só explicar um pouquinho, né? O SC Strong, então, é um podcast que fala sobre empreendedorismo e inovação. Então, e tá totalmente, os dois temas totalmente ligados aí, tanto com o Perini quanto o próprio Ágora, né? Marcelo, o Perini, né? Hoje é fácil a gente olhar e ver esse empreendimento gigante aqui, pô, que coisa bacana, os números que você vai falar certamente, mas lá atrás, né? A história do Perini, como que surgiu essa ideia? Que é um negócio assim, bastante único, não tem muito semelhante a esse no mundo, eu imagino. Mas conta pra gente um pouquinho os bastidores de como tudo nasceu aí, como foi. É interessante que a história do Perini, ela nasce em 1973. Nós estamos falando de 50 anos atrás, foi quando o seu Fábio Perini veio para o Brasil para montar a primeira empresa. Chegou, conheceu alguns estados brasileiros, se identificou muito com Santa Catarina, se identificou com Joinville. E quando ele, naquela época, quis colocar a empresa dele para rodar aqui no Brasil, né? Ele chegou em Joinville e não tinha nenhum espaço adequado para colocar uma empresa. Obviamente, nós estamos falando de 50 anos atrás, né? Isso era uma outra realidade. Sim. Ele teve uma empresa muito próspera. Essa empresa ela chegou a ter 77% de market share mundial no setor dela, né? E em 1994, essa empresa ele vendeu 75% dela e deveria vender os outros 25% em 5 anos. Bom, o que acontece? Ele com o dinheiro que ele tinha amealhado da unidade brasileira, ele resolveu empreender. Foi olhar para o mercado e viu que passados 25 anos de quando ele havia chegado no Brasil, continuava sem haver espaços adequados para a instalação de indústrias, né? Fazer um plug and play. Então ele teve a ideia de fazer o Perini. Ele começou a adquirir as primeiras áreas em 1997. Aí, em 99 foi construída a Perville, né? Que na época se chamava Perini. E então em 2001 foi inaugurado o Joinville Business Park.
né? A Perville veio antes, então foi um empreendimento que ele construiu, saiu daquela empresa, vendeu, estava capitalizado e abriu a Perville. A visão é que a Perville seria o instrumento para construir o Perini. Já foi, abriu a Perville já com a visão isso, da... porque nessa época ele também visitou opções de pré-fabricados, de galpões, né, de produtos que existiam no Brasil, e ele não gostou muito e veio a ideia de, vamos trazer a tecnologia da Itália, né? E aí nasceu a ideia, então, para trazer todo esse know-how, a tecnologia, as formas, os equipamentos para construir o Perini, criar uma empresa para isso. E aí nasceu a Perville, engenharia. Aqui em algum momento, se puderem falar um pouco do próprio empreendedor Fábio Perini, porque me parece que tem muito uma pegada de solução de problemas, né? Essa visão que a gente tem procurado difundir nas startups e nos novos negócios, que é empreender resolvendo dores reais, né? E dores relevantes. Me parece que foi o que ele fez no início, né? Esse Fábio, ele assim, além de uma veia empreendedora gigantesca, né? Ele também é um grande inventor, né? Então, o seu Fábio tem em torno de 300 patentes. Ele é italiano. Ele é italiano, o Fábio Perini é italiano. E ele tem em torno de 300 patentes registradas no nome dele, né? Muitas delas mais já que venceram. Muitas empresas. Sem dúvida. E o que acontece? O seu Fábio, ele atualmente, né? Ele construiu isso e permanece. Ele é a pessoa mais importante no mundo do papel tissue, assim, a nível global, né? Recebeu reconhecimento também na náutica, na época que a Perini Nave ainda era do grupo. Então, os barcos, né, veleiros de quase 100 metros de comprimento, que a pessoa podia sair sozinha, né? Tamanha a inovação de velas. Ele fez coisas muito bacanas. Então, o Fábio Perini tem essa veia da inovação. Isso sempre esteve presente nos negócios dele. No mundo do papel tissue, ele sempre foi à vanguarda de tecnologia. E na náutica também esteve à vanguarda de muito tempo, junto com a veia empreendedora. Então, é empreendedorismo e inovação na veia, de verdade. Total. Né? Então, esse é o Fábio Perini. O que o Fabiano comentou é 100% verdade, né? O Perini é um case disso, né? De problema real, né? Tudo que ele enfrentou, que o Marcelo comentou lá nos anos 70, né? Trazendo uma empresa que, além da língua, legislação, nossa burocracia aqui, Perfeito. É o fato de não ter o ambiente adequado, né? Quando ele, 25 anos depois, olhou para o mercado e viu que a situação estava igual, ele teve a visão de criar o Perini, né? Mas no mundo do papel também é assim, né? Que o Marcelo falou, ele é a pessoa mais importante, né? E o nome dele é uma marca. Uma marca nesse mundo marca. de papel, né? As invenções deles são resolvendo problemas reais. Então, o que acontece lá dentro da fábrica do papel em rolo que precisa ser resolvida? Como acelerar a produção, como tirar o pó, né, essas coisas que ele inova, vem da cabeça dele, ele projeta, ele desenha e torna produto. Né? Então, uma visão que eu tenho, quando eu leio bibliografias, né, a gente vê que hoje em dia, se você vai abrir um negócio, você consegue olhar para o lado, tem referências, né? Posso ir para esse lado porque tem alguma empresa que fez algo parecido. Imagine 50 anos atrás, olhar para tudo isso e falar, legal, vou empreender, mas você não, talvez tinha referência na Itália, mas a falta de referência é um grande desafio também, né, Fabiano? Tá, vou montar isso aqui, mas qual o caminho? Talvez naquela época a falta de referência é um problema, mas também ela é uma oportunidade, né? Perfeito. Que você tem, vamos dizer, que indiscutivelmente, na década de 70, os espaços eram muito maiores. Hoje você tem pessoas produzindo em praticamente tudo, então você tem que acertar o nicho para conseguir achar o teu espaço. Perfeito. Não é fácil. Essa visão, sim. A concorrência hoje é muito diferente da concorrência de anos atrás. Sim. E se a gente for fazer um paralelo do Perini, né? Na década de 90, o seu Fábio olhou para o mercado, continuou vendo que não tinha ainda instalações adequadas para a indústria. Mas se a gente for olhar um pouquinho para o Ágora, ele também não deixa de ser alguma coisa paralela. Porque o Ágora também era o lugar assim, onde esse mundo do empreendedorismo e da inovação precisava se organizar, mas que não tinha... o Emerson às vezes usa... Precisava de uma casa, né? O Emerson usa às vezes a catedral, o estádio de futebol. Então o que acontece? Esse mundo já existia, já havia a necessidade, só que ele não estava organizado. Então talvez o Ágora é uma releitura do Perini 20 anos depois.
Ok. Bom, dito isso, precisamos saber do agro, né? Já vamos entrar no assunto agora também. Mas quando veio a ideia, e ele, 25 anos atrás, e o Perini tem inaugurado 21, né? 21 anos, né? Isso teve alguma resistência, porque e o mundo empresarial fora, né? Pô, é um negócio totalmente novo, né? Criar um sistema plug and play para a indústria, porque começou como indústria principalmente, né? Não, era só a indústria na época. Era indústria. Mas eu acho que o maior desafio da época nós somos uma cidade que há 25 anos atrás era muito menos miscigenada do que ela é hoje. Então nós tínhamos uma cultura germânica muito forte. Sim. E o alemão ele é muito da propriedade. Então você colocar a tua indústria numa área que não é sua foi uma quebra de paradigmas para a cidade, né? Então, isso já acontecia em outros mercados, mas para Joinville realmente, tanto que os comentários à sua época de que era um empreendimento que dificilmente daria certo, porque a seu tempo o industrial gostava de escrever no cartão sede própria. Para quem tem um pouco mais de idade, existia o cartão de visita, o cara escrevia sede própria. Era um diferencial, né? E os primeiros clientes do Perini foram empresas multinacionais. Foram empresas estrangeiras. Que estavam vindo investir no Brasil e mais precisamente muitas, né, na região sul para atender a Mercosul, algumas, né? Nosso cliente mais antigo hoje é uma empresa que veio com esse tom, né, de a partir daqui atender os países do Mercosul aqui. E elas tinham já essa visão de que o foco da empresa é no seu negócio, na sua produção, e que o espaço ele pode ser facilmente alugado. É melhor quando é dessa maneira, né? Que legal. Isso era uma vantagem para eles, né? Mas a pergunta, sim, localmente era uma quebra de paradigma gigante, né? Talvez até a nível mais Brasil, mas principalmente Sul, né? Uma visão bem arrojada. Uma visão moderna. E assim, hoje, não é hoje, né? A sua época também era assim. Se você for olhar, quando você constrói a indústria, tem uma parte do ativo que é o prédio, que ele é a parte não produtiva do teu negócio. Já é um investimento alto. É um investimento muito alto que não gera recurso. Então, lá atrás, o que a gente falava? Cara, não existe máquina que você compre que não te dê 2%, 3% ao mês de renda. O prédio te dá 0%. Sim. Então, se você tiver que investir 10 mil num prédio ou 10 mil em máquina, aluga o prédio e investe 10 mil em máquina. A máquina paga o aluguel do prédio e te dá lucro. Perfeito. Então, e isso é super moderno ainda hoje, só que hoje já é muito diferente. Porque a cultura do não imobilizar, ela começou a ser muito forte. Sim. Né? As pessoas querem ter foco no negócio delas. Né? É o assunto da referência, né? A partir do momento que se criou isso e começou de algumas empresas usarem, né? As outras olham e falam, pô, por que ele está fazendo? E aí repensa, refaz conta, né? Isso o Fábio Perini sempre falava para nós, né? Que a gente saberia que o Perini deu certo quando as empresas de Joinville começaessassem a usar o Perini, a migrar aqui para dentro, né? Exatamente. E o grande case nosso aqui de Joinville é a Wetzel, né? Que é uma empresa super tradicional. Na época, né, precisando se relocar. Desde o início da operação aqui? Não, 2005 eles vieram. 2005. 2005. Eles completaram 75 anos, fizeram aniversário de 75 anos aqui. Eles já estavam instalados aqui. Isso, que era 2007. Nós fechamos o negócio em 2005, não existia o galpão, nós entregamos em 2006. Isso. E eles, logo com a planta nova, completaram 75 dentro do parque e agora completaram 90 anos. 90 anos, né? Pô, que legal, hein? Nós tivemos a primeira empresa joinvilense foi a Malda Moldes, né? Isso. Foi a primeira de Joinville, que fica lá no Complexo 2, uma empresa menor, uma ferramentaria. Eles foram a primeira joinvilense. Mas a primeira grande indústria de Joinville foi a Wetzel. Essa foi emblemática, né? Sim. Legal. Eu não sei se que a gente fala com gente do Brasil inteiro, nem todo mundo talvez tenha noção da estrutura que você tem aqui. Acho que cabe falar um pouco,
está falando de quantos metros quadrados aqui dentro, não sei, porque Empresas, a gente acho fala que é com legal. muita gente, né? E nem isso é só do Brasil, até joinvilense, né? Tem muito joinvilense eu que ia passa falar aqui isso. na frente e acha que o Perini é uma empresa. Eu vi esses dias isso. Mas pode entrar lá? Sim, eu achava que era uma empresa. E joinvilense, então... Esse é um desafio nosso, comunicar que o Perini... Primeiro ponto, que o Perini é aberto, né? Que todo mundo pode acessar aqui, pode vir, usar os restaurantes, os serviços que tem aqui dentro, né? Visitar, conhecer o Ágora, né? Mas fala aí do tamanho. A nossa é como você falou da empresária que ouviu falar na Califórnia do que está sendo feito em Joinville, a nossa surpresa é que nós encontramos com recorrência pessoas, nós temos pessoas em Joinville que nunca ouviram falar do Perini. Olha só. Em Joinville. E aí vem o nosso handicap germânico, que é a gente só comunica quando está perfeito. E como o perfeito nunca chega, a gente acaba comunicando mal. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender com outras regiões nos comunicarmos melhor. Comunicando pouco também, né? Comunicamos a pata pouco. e a galinha, né? Exatamente. A gente está aprendendo um pouquinho mais disso até com o próprio Ágora, né? Porque o Ágora é um projeto diferente, né? Que automaticamente está mais na vitrine, né? Sim. Por ser dedicado a essa nova economia, Perfeito. a grande, vamos dizer, volume de eventos que acontecem relacionados, Até com o indireto, seja né? aqui, Acaba sendo seja forte. fora, com a presença e Sim. participação do Ágora. Então, o Ágora tem sido talvez Abriu bastante. Né? o braço que está tornando o Perini mais popular, mais conhecido, né? E Sim. vai ajudar muito também. Antes de falar dos números, né, tem uma curiosidade aqui ainda do seu Fábio Perini. Né? Ele, então, escolheu o Brasil para empreender, escolheu a região sul e, por fim, Joinville. Né? E depois que vendeu a empresa, decidiu ainda continuar em Joinville. Em algum momento já conversaram sobre isso? Qual foi o gatilho? Por que escolheu Joinville? Por que escolheu aqui e ficar aqui, inclusive, né? Tem uma passagem, assim, a escolha de Joinville é uma passagem que ela, de tão bacana, ela chega a ser até romântica, né? Ele quando veio conhecer Joinville, ele ficou no Antúrio hospedado. Ok. E ele do Antúrio enxergava os Santos Anjos. E ao enxergar os Santos Anjos, as crianças todas limpas, ordenadas, fazendo fila, cantando hino nacional, Parará. Olha só. Ele falou, uma cidade que trata as crianças dessa forma e as crianças têm esse tipo de disciplina, é uma cidade que tem uma cultura próxima das que nós temos na nossa região na Itália. E ele acabou resolvendo vir para cá por causa disso. Que legal. Então, assim, e se a gente for olhar, assim, quando a gente compara hoje ainda, né, a nossa cidade com a média brasileira, Joinville é muito privilegiada. Sim, né? sim. Principalmente quem vem de fora consegue. Eu, no meu caso, sou paulista, estou aqui desde 2002. É muito claro perceber isso. Né? Porque você tem referência, de novo, eu voltando para a referência. Né? Você consegue enxergar algumas coisas. Talvez quem está aqui ainda tenha essa síndrome talvez de vira-lata, vamos chamar assim, porque talvez não tenha referência. É que nessa época o seu Fábio foi a São Paulo, né? Conheceu lá alguns amigos, né? Estavam fazendo investimentos em São Paulo. Ele não gostou vamos dizer assim, da cultura. Sim, que é bem diferente, totalmente. De tudo lá, né? E ele veio conhecer o Sul. Aí o Sul, né, especificamente, não só Joinville, mas a Santa Catarina, a região, né, a característica, que nem o Marcelo falou, até hoje a gente acredita muito que empresas que vêm para o Perini ou que escolhem Santa Catarina, aqui elas escolhem muito por causa da cultura, né? Do nível de educação, da formação dessa miscigenação, né, de alemães, suíços, italianos, essa mistura que acabou trazendo uma cultura muito boa. E também essa característica que Santa Catarina tem de municípios pequenos, né? Então isso também é bacana. E é muito similar, o Fábio falou isso também pra gente, que é muito similar à região da Toscana, onde ele mora, nasceu e viveu. E na época, nos anos 70, quando ele passeou aqui por Santa Catarina, nas primeiras vindas, o que chamou muita atenção as casas também com os jardins bem cuidados e muitas vezes casas onde no jardim tinha uma horta. Então o cara, além de cuidar bem do jardim e tudo, ainda tinha lá um cantinho, um canteirinho para produzir sua comida, né? Isso era uma característica que ele assimilou muito com a Toscana. Sim. Aliás, uma pena o Hotel Antúrio ele foi desativado, né?
Foi desativado, Foi. mas a parte ali histórica dele foi mantida. Mantida, né? Porque Foi era um mantida. lugar muito legal. Cheguei a ficar lá quando eu ainda vinha para cá, né? E realmente ali chama muita atenção. É um lugar muito bonito, assim, né? Em todos os aspectos. Uma pena, mas faz parte da... Isso faz parte do desenvolvimento, do não tem jeito. desenvolvimento. Sim, exatamente. Ok, Perini, números hoje, né, a dimensão, o que representa, o que tem aqui tudo. Hoje nós, bom, em tamanho, nós estamos com 312 mil metros. Esse ano, até junho do ano que vem, vamos crescer mais 12, né? Isso. 12. Então, até junho do ano que vem, vamos chegar a 325 mil. Esses já são investimentos que estão programados. 2 empresas, uma delas americana, a gente ainda não pode falar, mas um negócio muito bacana. Primeira unidade dessa empresa americana fora do Brasil, fora dos Estados Unidos. No Brasil. Nós estamos voltando com... a pandemia realmente ficou para trás em termos de números, né? Nós hoje já temos em torno de 10 mil pessoas de novo, de volta dentro do parque. Que legal. Estamos chegando a 300 empresas aqui dentro, considerando as empresas que estão dentro do Ágora, né? E quando a gente fala de empresa, a gente fala também de um AMEI, né? São 300 CNPJs. Se a gente for pegar todos os endereços fiscais, aí já passa de 1.000, né? Porque tem 2 coworkings, enfim. Esse ano a gente acredita que vai ultrapassar 1 milhão de acessos de automóvel no parque e devemos ultrapassar 80 mil caminhões entrando e saindo. Temos mantido a nossa média de em torno de 20% do PIB da cidade aqui. Em torno de 20%? Em torno de 20%, que dá aproximadamente 2% e pouquinho do PIB do estado. Caraca, é impactante, hein? É muito impactante em termos de geração de impostos. Eu não tenho o último dado, mas o nosso PIB nos colocaria seguramente entre as primeiras 15 cidades do estado de Santa Catarina. Só o PIB do empreendimento. Puxa, então são números muito expressivos. Haja visto agora todo o interesse do Estado de fornecer infraestrutura para essa região norte aqui de Santa Catarina. De Joinville, né? Tá, nós temos a duplicação da Edgar Meister, agora temos o viaduto, o projeto de duplicação da Dona Francisca, do binário da Docol, esse já está sendo feito, né? A licitação do eixo K, tudo para facilitar a logística para a nossa produção dessa região aqui, que não é lógico, não é só o Perini, nós temos o Whirlpool, temos Schultz, temos Nidec, então são várias Docol, outras empresas, e todas as outras empresas todo, que estão aqui no entorno, né? É uma região de fato muito próspera de Joinville e do norte de Santa Catarina. Hoje o maior entrave acho que é essa parte logística aí, né? Mobilidade e infraestrutura, né? Eu te digo, assim, a infraestrutura, né? Vamos chamar de infraestrutura, porque como logística nós estamos muito bem. Macro, né? A logística macro é muito boa. O problema é a infraestrutura para atender, né? Portos, tá. Mas os projetos que o Marcelo comentou e que alguns já são realidade, né? Elas vão ajudar muito. Então é um pleito antigo que né, a gente visualizava, assim, o Perini, né? Um empreendimento desse tipo precisa de água, gás, energia elétrica e acesso, né? Basicamente, o resto estava aqui, as terras estavam aqui, nós licenciamos tudo, então era esse tópico que faltava, agora está acontecendo, né? Acho que vai ter um efeito muito bom. Principalmente para o joinvilense, né? Porque hoje ficar 10, 15 minutos numa fila de trânsito, não é normal, né? Mundo afora, isso é tranquilo. Pouco, mas para o joinvilense é uma abominação, né? Eu encontro tu trabalha lá dentro do Perini, cara, difícil. longe pra caraca, não sei. Que longe, cara. Pô, veio do centro aqui 12 em 12 minutos, 15. Mas isso aí eu acredito que agora também com a prefeitura fazendo o projeto do viaduto da rótula do Tecelão e duplicando da Deller até o viaduto aqui da Whirlpool, da Schultz, aí acabou o nosso problema de confusão de trânsito para o lado de cá. Perfeito. Uma coisa importante que tu não sabe, eu conversei ontem à noite com o Cleicio, o presidente da Celesc. Olha só, hein? Informação fresca. A Celesc aprovou ontem a entrada do segundo transformador na nossa subestação aqui. Então hoje nós temos um transformador de 26,6 MVA que já está operando a 94% da capacidade dele. E a Celesc aprovou ontem a instalação de mais um de 26,6 que vai estar instalado em janeiro do ano que vem.
Ou seja, de tudo que a gente falou, Podem crescer. agora a gente não pode tem dobrar de limitação. tamanho. Com essa subestação, a gente já terminou as nossas limitações de crescimento. Né? Ela Show. é uma subestação que tem capacidade de 80 MVA com 3 trafos e 26,6. Então, o primeiro encheu, agora nós temos que trabalhar para encher o segundo. Show. Quando a gente fala de ecossistema de inovação, né, aquele modelo conceitual, na última esfera tem os fatores externos, né, que seriam os abióticos da natureza, que influenciam na qualidade do ecossistema. E a questão de infraestrutura é um elemento fundamental para a qualidade do ecossistema e que vocês vêm resolvendo bem, né? Esse exemplo aí da energia, fundamental. Não tem como ter um ecossistema forte se faltar energia, por exemplo, né? Nós temos algumas... por exemplo, vamos pegar... Nós temos alguns insumos que são básicos, né? Então, um deles é a água. A água hoje, nós produzimos toda a água consumida no Perini. Porém, se a gente tiver algum tipo de problema... Produzimos... Nós captamos, tratamos e distribuímos a água no Perini. Eu não sabia, que legal, cara. E tratamos 100% do esgoto também produzido no Perini. Nós fazemos. Nós temos toda a estação, nós temos uma estação de tratamento que tem capacidade para 16 mil pessoas. Né? 16 mil pessoas. Bom, então água, nós não temos problema, mas se por acaso tivermos, nós somos o único consumidor de Joinville que capta a água da adutora da Águas de Joinville. Então, problema de água nós não temos. O gás natural, nós temos uma rede de gás dentro do parque e nós somos o primeiro consumidor da cidade, porque o Citygate está aqui a Estrada da Ilha, 500 metros daqui em linha reta. O primeiro a consumir gás em Joinville é o Perini. Se faltar aqui, caiu o mundo. Não, se faltar aqui, faltou para a cidade inteira. Né? Aí nós temos energia elétrica, que é uma questão que é fundamental hoje, e nós temos energia elétrica com qualidade e quantidade. Por quê? Porque nós somos abastecidos por uma subestação de 138, que quando rebaixa para o 13.800, para chegar no 220, 380, ela vem com qualidade. Por isso que nós temos as operações de cobre aqui dentro. O cobre precisa de qualidade de energia, qualidade. Então você não pode ter variação de tensão para o cobre. Então as indústrias de cobre estão aqui também por causa da quantidade, pela qualidade de energia, além, obviamente, de toda a questão de segurança. Que bacana. E um outro insumo importante é o sistema viário, que é a infraestrutura, né? Que, ao que tudo indica, né, com o atual governo do estado, existe uma vontade muito grande de irrigar esse norte de Joinville com boas infraestruturas viárias para que a gente possa escoar a produção. Obviamente, não vamos nem falar que nós estamos do lado da 101, com essa quantidade de portos que Santa Catarina tem, que isso, eu diria o seguinte, olha, o grande diferencial do norte de Santa Catarina para o resto do Brasil é a logística portuária. Nesse aspecto, o Fábio Perini foi muito visionário, então, em escolher essa área. Né? Foi. Não Agora, sabemos se pensou nisso até esse ponto, mas hoje deu é um certo. grande diferencial. Né? Assim, o Porto de Itapoá já foi atendido com uma rodovia, que talvez não seja a melhor. Nós precisamos ter infraestrutura para o Porto de São Francisco, para Navegantes e para Itajaí, porque são portos que ficaram encravados dentro das cidades. Mas resolvendo isso, a nossa região aqui é maravilhosa em termos de porto. Estou tentando chegar no agora ali, mas está difícil. Porque ao longo do tempo foram mudando também o perfil das empresas que estão aqui, né? Por exemplo, a gente tem uma Conta Azul, que já é uma empresa de tecnologia, a gente tem uma universidade. Queria que você falasse um pouco desse perfil. Se tem mudado, isso era um caminho comum também, na sua visão, Marcelo? Eu não diria que ela tem mudado, sabe? Eu vejo que, como o Fabiano fala muito no ecossistema, para você compor um todo, você precisa ter várias. Sim, tem vários componentes na composição do todo. O que eu acredito que aconteceu com o Perini nos últimos 20 anos, depois o Emerson me complementa, é que nós também mudamos um pouco o nosso conceito do Perini. Quando a gente começou, né? ele veio... A nossa própria gestão é um exemplo da evolução que o parque teve. Então, lá quando a gente começou em 2001, era só tecnologia, era só indústria. Okay. Depois, ali por 2008, 5 anos depois, mais ou menos, a gente quis trazer os serviços. Né? Mas, mas o serviço assim, sempre apoio, voltado, né? ao apoio direto. Então, assim, é o serviço da contabilidade... Lembra que nós tínhamos as casas compartilhadas? Lá a gente trouxe imobiliária, escola de inglês, tal, seguradora. A indústria precisava. E era muito focado
no atendimento direto daquilo que orbita ao redor da indústria. Daí, a quebra grande de paradigma foi quando a gente resolveu investir e tentar trazer a Universidade Federal para dentro do parque. Um pouquinho antes disso ainda teve o Centro de Serviço Compartilhado da Bosch, né, que veio para Joinville e se instalou dentro do Perini. Então, antes de ir para lá, daí ela mudou, teve um crescimento ali. Foi o destino aqui. Com isso começou a vir esse tipo de negócios, né? Negócios de mais volume e chegando na área de tecnologia. Mas a grande mudança-chave que o Marcelo falou foi a chegada da universidade. Né? Então, a universidade vindo para dentro do parque empresarial, porque não era mais só industrial, era um parque de negócios, né? Tu tinha indústria, serviço, tudo. E a universidade vem e se instala do lado, dentro, né? Aí teve uma virada de chave muito grande. Né? Esse assunto, UFSC, aqui dentro, também daria um tema um case, parte. Né? Outro case. Pô, é um case... É que nós temos algumas coisas que são interessantes. A gente fez o caminho inverso do mundo inteiro. No mundo inteiro, primeiro se instala a universidade, depois vem o parque tecnológico e, por último, fechando o anel, a indústria no entorno. Né? Nós trouxemos a indústria, depois veio a universidade e depois, por último, veio o parque tecnológico. Verdade. Então a gente tem o nosso case é exatamente ao contrário de tudo que aconteceu naturalmente no mundo. Porque se a gente olhar, tem uma forma natural de acontecer. Sim. Aí nesse aspecto, né, do parque tecnológico e o Perini, aí tem uma parcela, né, pequena, mas uma participação do próprio Joinville e a gestão pública municipal à época, né, que havia o projeto de fazer o centro de inovação com recursos do Estado, uma disputa, inclusive, onde ia ser isso, né? Terreno lá, terreno cá. E naquele momento ali por 2015, 2016, a gente conversou, né? Não, calma, segura aí, dá uma pausa. Vamos primeiro fomentar o ecossistema, vamos acelerar, criar mais alma para habitar essa infra, né? Vamos focar no software, vamos dizer assim, e depois no hardware, que acabou sendo naturalmente o Agora-Tech Park investido 100% pelo privado. E aí acho que agora a gente entra no assunto Agora. E aí, como é que foi essa história do Ágora? Aí eu acho assim que aí é mais assim vocês dois mesmos à frente do projeto, não sei os bastidores aí, mas porque o Perini e o seu Fábio, ele, né? A visão foi dele, né? Isso. Mas quando a gente fala de Ágora, daí tem um papel fundamental, talvez 100% de vocês, inclusive no sentido de peitar, porque também era um negócio disruptivo, vamos usar essa palavra da moda aí. Mas era um negócio assim totalmente inovador e talvez até um pouco incerto, né? Como é que foi os bastidores aí de como começou tudo isso? Vai lá. Bom, aqui tem muita, eu digo assim, a contribuição do Ágora, ela é 99% do Emerson, né? Porque o Emerson participou de um Startup Weekend, o que era? Não, eu estava no Concite, né? Foi o Insight número 1 veio num evento de inovação, na Expo Inovação. Na Expo Inovação, não no Startup Weekend. Que a gente lá, na época eu estava presidente do Concite, eu fui provocado lá numa noite durante uma palestra, assim, vocês deviam desenvolver isso. E uma ou duas vezes ficou aquela sementinha, e aí eu amadureci um pouquinho e trouxe a ideia, né? Acho que ela é muito alinhada e obviamente que nasceu talvez aqui, né, e da nossa cabeça um pouco, até vivendo um pouquinho esse mundo, né, participando desse mundo ali. Também coincidiu porque nesse momento a universidade já estava presente aqui, então um ano antes a universidade chegou, né? Mas acho que nós começamos... Nessa época a gente estava construindo a universidade. Amadurecendo, né? Nós estávamos no processo 2017, de construção, né, da universidade. Tinha dado certo o negócio com a universidade, nós estávamos construindo o prédio deles, foi em 2017, e aí nasceu a ideia de, já que vai ter a universidade, que a indústria está aqui, que existe essa necessidade, essa dor real de novo, né? Porque assim, eu brinco assim, a cidade tem o time de futebol, precisa ter o estádio, né? E não tinha. E a gente estava também naquele movimento do centro de inovação. Joinville tinha perdido um pouquinho o time, o governo já estava sem dinheiro, né, para fazer, então a gente viu que tinha possibilidade de desenvolver o ambiente
E nós acreditamos muito desde o início, né? E aí, obviamente, o seu Fábio também assina embaixo porque gosta e entende, né? E vive esse mundo de inovação, né? Que se a gente cria o espaço, o recheio vem, né? Sim. O resto vem, né? E aí a gente fez ele de forma bem diferente também, né? Na época, pelo próprio envolvimento nosso, no movimento todo de Joinville, já participando desse movimento de fomento à inovação, empreendedorismo em Joinville, a gente também fez de forma colaborativa tudo, né? Sim. Essa ideia apareceu no Joinville, numa brincadeira, também trouxeram assim, em vez de contratar um projeto, por que não fizemos um concurso? E aí o Joinville encabeçou esse concurso, foi um grande entregável do Joinville também para nós na época, né? E que foi muito bacana, porque juntamos atores da cidade para pensar o que precisaria ter no Ágora, né? Então, em alguns hackathons, né, aqui no auditório da UFSC, se passou uma tarde inteira com gente doando horas para ajudar a bolar o que deveria ter para ser importante para a cidade e para a região, né? Para somar realmente, né? E legal. Esse foi um marco, acho, para nós, né? E o grande desafio foi que a gente, entre anunciar o projeto e entregar, eram 14 meses. A gente anunciou em fevereiro para entregar em março. Só que, quando a gente anunciou em fevereiro, a gente anunciou um projeto que estava 100% na nossa mão. Ou seja, a gente vai lá, vai contratar um escritório de arquitetura, e nesse meio veio o Joinville a ideia do concurso, né? Vamos fazer um concurso. Só que o que aconteceu, no dia que nós lançamos, que foi no começo de fevereiro, a gente colocou data para inaugurar. Dia 28 de março de 2019, a gente inaugura o Ágora. Então, essa data não tinha como mudar. Então, nós tivemos que vir de trás para frente. Não podemos negar que a gente teve bastante preocupação, porque a nossa primeira preocupação era, será que alguém vai se inscrever para entregar um projeto? Será que vem algum projeto que presta? Mas a primeira preocupação era, será que alguém vai se inscrever? Isso. E para nossa surpresa foram quase 100 inscrições. 87 projetos. E daí, mas 87 foram os válidos, né? Isso. 98 acho que entregaram parcialmente. Daí, bom, recebendo quando começaram a chegar... É um outro problema, né? Um problema bom, né? Quando chegaram os projetos, aí veio o segundo, a nossa segunda, que talvez tenha sido a maior preocupação de todas. E se o projeto que ganha é um projeto completamente over e nós não vamos conseguir executar? Verdade. Daí, aí veio uma coisa que eu digo que é a coisa mais bacana que aconteceu desse concurso, né? Nós trouxemos 3 arquitetos de São Paulo e éramos ainda eu, Emerson e o Danilo como jogadores. Isso. Né? Então nós pegamos esses projetos e todos os projetos passaram na mão de nós 6 e nós demos notas para cada um deles. Sim. Os 10 primeiros foram para uma segunda rodada. Quando chegaram nos 3 últimos, aí nós 3 saímos e ficaram só os arquitetos. Tá? Caracas. E para nossa surpresa, esse projeto que é o que foi executado, que é da Estúdio Módulo, foi o projeto que teve a melhor nota na primeira etapa. Quando nós 6 elegemos os 10, o 01 foi esse aqui, só que nós não sabíamos porque era o Joinville que fazia toda a parte de seleção, de escrutínio do projeto. E, foi o melhor qualificado na primeira e foi o que ganhou. E ele estava muito em linha com o que a gente podia fazer, né? Porque nós temos um olhar de engenheiro, né? Nós somos engenheiros, não somos arquitetos. E quando a gente olha para alguma coisa, a gente olha, vamos viabilizar, né? Isso aqui é muito caro, isso aqui não dá para fazer. E esse aqui veio muito alinhado com o que a gente imaginava que fosse factível, né? Espaços amplos, espaços compartilhados, né? Alguns requisitos já do edital, era um prédio sem catraca. Então, assim, você chega aqui no Ágora, ele é diferente de muitos lugares, talvez eu não conheço outro no mundo que tu chega e não tem não tem ninguém para... Você transita aqui dentro, é quase como um shopping de inovação, verdade, né? Verdade. Tem um concierge ali embaixo, se você quiser
perguntar alguma coisa, tem a recepção ali do coworking, mas é um espaço aberto, priorizando escadas, espaços de convivência para eventos, né? Aberto para a sociedade, então o foyer é um espaço que qualquer um vem, pode trabalhar, fazer uma reunião, tomar um café, passar o dia. Espetacular, né, diga-se. É um projeto bem bacana, realmente. Tanto que depois disso, o arquiteto inscreveu o projeto em alguns prêmios e recebeu vários prêmios, inclusive um fora do país, em Miami. Que legal. Interessante, notícia interessante. E hoje, como é que está a fotografia hoje do Ágora? Porque surpreendeu também quão rápido ele foi aceito pelo ecossistema? Ou não? Estava previsto também? Não, surpreendeu, sem dúvida, né? Assim, a gente acreditava muito que criando esse ambiente, as instituições, as empresas, as startups passariam a usá-lo, né? Porque a cidade não tinha, né, esse espaço. Hoje, agora em março, nós completamos 3 anos, né, da inauguração, então já estamos com 3 prédios, né? Esse prédio que é o Centro de Inovação, né? O Hub, que é o prédio âncora do Ágora Tech Park, e também posteriormente foi incluso na rede dos Centros de Inovação do Estado de Santa Catarina. Então, o Centro de Inovação de Joinville é esse prédio, é o Ágora Hub, né? E mais uma coisa inovativa, né? Porque foi o primeiro privado, centro, né? de inovação do governo do estado privado. Sem ser construído pelo poder público, né? Então, na também prática, é um case. Na prática, o Perini desonerou o poder público de alguns exatamente, milhões ainda. Exatamente. E então e aí posteriormente veio um data center, que daí é um prédio monousuário, né? Exclusivo para o data center, nesse caso, para o armazém. E depois inauguramos o segundo prédio, que a gente chama de MOB, né? Que tem menos espaços compartilhados, mais espaços privativos, mas tem uma área gastronômica importante, segue o mesmo porque conceito, né? exatamente, também aberto, a mesma linha da arquitetura, foi no final desenvolvido pelo mesmo arquiteto. A gente está buscando manter isso para dar identidade ao parque como um todo, né? E está sendo uma parceria muito boa com o Marcos. E em todos esses prédios, a velocidade de ocupação realmente foi surpreendente, né? O MOB, que é o último prédio, completou 1 ano agora, está com mais de 90%, acho que tem 2, 3 salas disponíveis. Duas salas. E vale relembrar no meio da pandemia. Vale lembrar que a gente passou a pandemia em que essa questão de espaços foi diretamente afetada. Né? Exatamente. Mas especificamente o Hub, porque ele, na época que nasceu, né, vamos dizer assim, o primeiro prédio do Ágora, ele meio que ele relembra um pouquinho o início do Perini, né? Quando você tem uma coisa diferente na cidade, né? Verdade. Só que lá atrás, quando levou, sei lá, 5, 6 anos para o joinvilense migrar para dentro, não. Aqui agora, nesse mundo de inovação, foi totalmente diferente. Foi mais rápida, né? Primeiro, pela cocriação, eu atribuo isso. Segundo, as instituições que automaticamente acreditaram e entenderam que, a partir do momento que você tem esse ponto de encontro, o meu lugar é no ponto de encontro, né? E isso é o Joinvale, todas as outras, né? Mas principalmente eu falo muito, eu acho que hoje talvez os 2 mais importantes projetos, assim, instituições que vieram para cá, locais que vieram para cá, Joinvale e Sebrae. Então, assim, o Sebrae, com o papel dele o suporte, o fomento ao empreendedorismo, a visão do Jaime, né, de mover a regional para cá, eu acho que é um grande fator de sucesso também. Outro ponto, a gente conseguiu trazer para Joinville, interiorizar, né, no estado o Link Lab. Então foi o primeiro projeto da CAT fora de Floripa, e posteriormente, quando constituímos a incubadora aqui no Ágora, também foi uma articulação bem legal, porque conseguimos trazer a metodologia do Midtech junto com a Softville, também a primeira fora de Florianópolis, e com a parceria da Softville. Então, usando todo o know-how, o conhecimento da incubadora local de Joinville, com a metodologia premiada,
e rodando com o apoio do Sebrae e de outros mantenedores dentro do agro. Então é outro case que agora devagarzinho está sendo replicado no estado inteiro, né? E aí entra muito, né, Emerson, essa pegada da conexão dos atores, que a gente vê que é uma coisa real, né? Isso essa parte de conexão é falado no mundo inteiro, mas nem sempre ele é presente, muitas vezes ele é só de fachada. E aqui a gente percebe que realmente acontece essa conexão do ecossistema, né? Esse exemplo da Softville, que aí envolve Ágora, Sebrae, Acate, os atores todos apoiando, entre outros mantenedores que tem ali, né? Isso é muito visível, Fabiano. Tem um encontro, acontecem encontros da Rede Catarinense de Centros de Inovação. E o terceiro que aconteceu foi aqui no Ágora, no finalzinho do ano passado. E todos os outros, na época, 13 centros, hoje já são 15, saíram daqui surpresos, porque pelo time, é impressionante quanto o movimento que tem, a quantidade de gente, e no final, se tu olhar a estrutura do Ágora, o nosso corpo de pessoas próprio do Ágora, ele é pequeno, mas na verdade naquele encontro estavam todos os atores ajudando. Os jogadores que estão aqui, era o pessoal da Softville, era o João Vale em peso lá embaixo. Então, assim, no final era todo mundo com a mesma camisa, né? Com a camisa cidade e região aqui onde a gente está causando o primeiro impacto, para se somar àquela rede e causar um impacto a nível estado e depois maior que isso. Um depoimento aqui, eu fiz no começo do ano um evento aqui com o meu time da empresa, a gente fez o nosso kickoff. Então trouxe gente que não costuma transitar, né? Que é normal também. E eu consegui trazer o time todo e eu senti muito deles esse sentimento de estar numa outra atmosfera. Uma atmosfera que de fato respira inovação e tal. E eles sentiram muito isso, sabe? O lugar, o formato, essa questão de entrar, não ter uma catraca, que acaba tendo esse impacto, e foi muito positivo, foi muito bacana. Acredito que outras empresas sintam isso também quando trazem o time para cá, ou quando a gente faz, por exemplo, o Jedi, ou quando a gente faz eventos similares, né? Não sei se é comum a gente ter essa percepção, Fabiano. Certeza. Eu não conheço ninguém que veio aqui que não ficou impactado. A gente tem escutado isso de comitivas que vêm de tudo que é região do Brasil hoje, seja mais do mundo universitário, mais político, ou até comitivas grandes de inovação, né? Recentemente, né, nós atendemos junto o pessoal do Porto Digital, né? Comitiva com embaixador e autoridades da Bélgica aqui. Então, eles chegam aqui, todos comentam isso, né? Que é um ambiente único, né? E que está num padrão internacional. Legal. E isso é bacana de escutar, né? Então a gente conseguiu fazer uma boa coisa, o time é vencedor, né? E a gente está conseguindo entregar. Né? Parabéns. E isso tem sido um ponto que tem colocado, assim, e aí também eu acho que é uma percepção que deve ser muito mais do que nossa, deve ser percepção já da cidade, que esse projeto e esse movimento, esses jogadores do movimento de inovação e empreendedorismo de Joinville têm colocado Joinville no mapa de inovação, no mínimo nacional. Então, hoje, quando alguém uma comitiva vem visitar ou quer ver o que está acontecendo no ecossistema catarinense, no mínimo vai a Florianópolis e a Joinville. Né? Sim, tá no radar. Já parte do tour, do destino, né? De vir e ver o que está acontecendo. E a gente tem percebido também que, assim como se comentou que alguém escutou falar lá fora, seguidamente jornalistas de outros estados, né, de grandes meios de comunicação, têm ligado para fazer uma entrevista, para fazer uma matéria, para querer fazer uma publicação. Então, isso é o efeito do que está acontecendo. Perfeito. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Inclusive, na cidade foi feito um processo aí de place branding durante quase 2 anos com todas as instituições, né, para definir uma marca da cidade, e acabou resultando em 4 pilares, né? Joinville, cidade de valor, cidade de experiência, cidade de cultura e cidade de inovação, né? Então, e o papel do Ágora nesse contexto tem uma relevância gigante, né? De realmente
cravado de que Joinville é uma cidade Chancelar. de inovação, né? Porque ele materializa isso, né? Materializa. É o que Fato. precisa. Onde que você tem essa materialização, a gente vê isso, né, nos ambientes que nós muitas vezes andamos juntos para até nos inspirar antes de construir o agro. Tu sempre tem a materialização, né? Então, um exemplo, Florianópolis, né, com a CAT, né? com o Centro Primavera lá. A partir da hora que ele fantástico, existiu, como foi impressionante o boom que teve, né? O impacto foi alto. Talvez já tinha tudo aquilo, mas a hora que você criou Materializou, o estádio, aí boa correlação. Fica na... E tem um aspecto aí intangível, né, que um centro como esse promove, que são as conexões inusitadas, aquelas esbarradas que você tem com alguém ali no café e que dá um insight, faz uma reunião. Eu tava brincando, outro dia a gente tava em reunião no banheiro, cara. Tinha um cara, ideia, não sei o quê. Pô, a gente tá a todo momento construindo, todo, né? Trocando experiência. E isso tem uma riqueza que é difícil de medir, mas certamente é impactante, é divisor de águas. Talvez a gente tenha aqui um ambiente que é assim, quando você vê, a indústria ela é totalmente fechada, né? Aí você vai para um ambiente normal, empresarial, as pessoas em geral se concentram dentro da unidade delas. Então você tem a tua empresa, você tem a tua, o teu time fica dentro da tua, o teu time fica dentro da tua. E eventualmente você tem um cafezinho em algum lugar aonde um ou outro se encontram. Aqui o ambiente ele já propicia que as pessoas saiam de dentro da sua célula e vão para uma área comum. E quando você vai na área comum, você tem essa heterogeneidade de pessoas da tua empresa, da nossa, daquela outra, e o pessoal começa a se encontrar. E como é um ambiente onde as pessoas naturalmente são abertas, o cara está com uma xícara de café na mão, você vai lá e começa a conversar com ele para saber do que ele faz, se ele é daqui, qual é o nome da tua empresa. E disso, invariavelmente, alguma coisa acontece. Surgem conexões É interessantes. um exemplo bem prático aqui da nossa sala, né? Se eu tomar essa liberdade, a sala aqui do João Vale. Não tem pia, por exemplo. Né? E muitas vezes, cara, mas onde é que eu lavo? Não tem pia. Mas que estranho, não tem pia. Não, é compartilhada. Então, vez ou outra, eu me obrigo, a gente se obriga a ir até a cozinha. E lá na cozinha a gente encontra alguém. E esbarra, e troca ideia, troca experiência. É um formato. É um formato, ele promove isso também, né? Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta, é bem de leigo mesmo, né? A gente vem falando aqui, centro de inovação, muita coisa foi construída. Me parece que, por exemplo, caberia, sei lá, um hotel aqui perto ou aqui dentro, ou até algum modelo de residência, ou isso é uma curiosidade mesmo, né? Porque parece que tem tanta coisa aqui que só falta você estar aqui dentro e sair, entrar aqui e sair no final da semana. Daí eu não saio mais. Aí eu não saio mais também. Eu acho que é uma, assim, uma sequência das coisas, né? Hoje a gente está fomentando bastante o desenvolvimento, aí, o crescimento dessa marquise gastronômicas, que nós chamamos aqui no Ágora, né? Trazendo mais operações, aumentando o mix, né? E, consequentemente, passo seguinte, isso tem que, e já opera um pouco à noite, mas não todos os dias, e não todos eles, né? É aumentar essa vivência noturna. E no nosso projeto até tem a previsão de um hotel. Por enquanto, a gente tem algumas limitações de plano diretor ainda, que está sendo visto. Né? Porque nós estamos no distrito industrial, então daí ele até pode, mas tem limitação de altura, então o projeto ainda não é assim... Não está maduro. Não conseguimos, assim, não viabiliza muito. Mas tem perspectiva. Funciona, mas tem, a ideia é lá na Porque frente ter. Parece que... Só falta uma coisinha ali para ter estádio de futebol. Isso. Tá no Morumbi, falar do Allianz Parque, que eu tenho mais facilidade de falar. Você tá perto ali de um hotel, né? Tem um Bourbon ali do lado, tem um shopping ali do lado, né? E aí parece que falta um pouquinho para quase ter essa convivência mesmo, né? Porque acaba daí não precisando... E principalmente quando às vezes, viagens curtas de negócio, né? Eu venho para ficar uma noite. Exatamente. Então, se tu tem uma área de refeição, de um happy hour e tal, em um lugar confortável para dormir, tá resolvido, né? Poxa, é isso, né? Não, eu tenho duas curiosidades aqui ainda. O nome Ágora. Boa. Isso foi legal. Eu até sei, mas eu acho que é um assunto bem bacana de compartilhar. Foi uma discussão que lá atrás a gente teve também no João Vale, né? Veio de uma sugestão do Danilo na época. A gente achou muito bacana. Apareceu numa reunião na mesa, alguém jogando num brainstorming lá nomes. Danilo saiu com essa ideia do
Da Ágora, né? Do Ágora, se referindo à Ágora antiga, né? Na Grécia antiga lá, que era o espaço onde o povo se encontrava para discutir assuntos que impactassem a vida dessas pessoas. Então podia Grandes ser uma pensadores apresentação se encontravam de lá. arte, um evento de arte acontecia ali, uma discussão política acontecia ali, né? Então veio nessa inspiração, né? E a gente achou que casou muito com o que se queria fazer, criar esse ponto de encontro, né? Então Legal. ficou top. Tem um ponto que também acho que vale a pena registrar, né? Perini, Ágora, mas tem a Perville, que é o equipamento que constrói tudo isso, né? E aqui a construção do Ágora foi tempo recorde. Tem os cases, né, da própria planta da BMW, que é uma construção premiada também, tempo recorde. Um pouquinho sobre essa... A Perville é a empresa que, vamos dizer, lá atrás foi a primeira a ser criada, né? Nasceu para construir tudo, né? Para tornar tudo real, né? Hoje em dia eu acho que mais do que tornar real é quem faz funcionar, né? Porque no fundo a nossa base é dentro da Perville, né? Então hoje a gente constrói as coisas, mas opera as coisas, né? Então a Perville hoje é o mantenedor do Ágora, então o Ágora ainda precisa de alguém colocando recurso e tudo, seja recurso de braços, seja financeiro, é a Perville que faz, né? Então a Perville é realmente uma ferramenta, né, que seu Fábio Perini visualizou lá atrás e que é o segredo de sucesso do Perini e do Ágora, sem dúvida, né? Resumidamente, eu acho que é isso, né? É uma empresa, uma empresa de engenharia, né? Nós temos engenharia de projetos, temos uma fábrica de pré-moldados. Somos construtora. Somos uma construtora que tem uma fábrica de pré-moldado, também é diferente, assim, não é muito comum no mercado, né? E somos conhecidos por fazer obras rápidas. Então, isso em função de uma metodologia de planejamento das obras. Meio que o conceito Lean Construction adaptado para a construção civil, numa metodologia, né, desenvolvida pela Porsche para o mundo automotivo, lá da indústria automotiva, que depois foi replicada na construção e que a gente teve conhecimento na época um pouquinho ali, que estava começando o projeto BMW e conseguiu aplicar lá, e a gente vem trazendo isso, que é pegar um prédio desse, fatiar e fazer planejamento, tipo microplanejamento, né, e acompanhar micro. Isso é a garantia de que a gente consegue entregar, né? Show. Curiosidade da planta da BMW que foi 9 meses, né? Desde a hora que a gente cravou a primeira estaca até sair o primeiro carro para cliente, 9 meses e meio. Nossa. E depois aí a própria BMW inscreveu o projeto, né, num prêmio na Alemanha. O de PMI. Que é um similar ao PMI, que é americano. Isso nós estamos falando da planta lá de Araquari? De Araquari. A BMW inscreveu o projeto, essa instituição ela avaliou X projetos no mundo inteiro, né? De empresas alemãs. Né? Que de alguma maneira tem a participação de uma empresa alemã. Ou o projetista era alemão, ou o dono era alemão, ou a construtora era alemã. E eles entrevistaram as pessoas. Então, tu tinha que ter um planejamento claro, tu tinha que ter conseguido atingir o planejamento, mas mais que isso, eles ligaram para pessoas. Então, eles me entrevistaram outras pessoas que participaram do projeto para saber como que o planejamento acontecia na prática, como as pessoas eram envolvidas nisso. Então, era muito mais do que planejamento puro, né? E daí, no final, ficaram 3 projetos para final, 2 dentro da Alemanha, um que era uma rede de transmissão de energia e outro uma obra de contenção de cheias, né, numa cidade que eu não lembro o nome, e o projeto da BMW aqui no Brasil. Então, imagina um projeto num país que a impressão lá fora não é das melhores, e no final o projeto foi premiado. Isso num evento grande lá em Nuremberg. Muito legal. Num ano que nós tínhamos Carnaval tarde, Copa do Mundo no Brasil e eleições. Parece similar com esse ano.
Só porque a Copa do Mundo era no Brasil, né? Então era aquela diferente. hora. É verdade. Tem outros impactos, né? Ainda Grandes perdemos impactos. de 7-1 para a Alemanha. Para a Alemanha ainda. Foi encomendada aquele jogo, então. Fala assim, nós fizemos isso aqui para agradar nossos clientes. Nossa geração passou por algumas histórias, né? Pandemia e o 7-1 vai fazer parte da geração. A gente passou por isso. Começar a lembrar. Lembramos tanta disso coisa. agora. Muito legal. Show de bola. Gente, muito obrigado, né, pelo tempo de vocês, que eu sei que a agenda tá monstro, como se diz, né, mas um tempo de qualidade aqui e também um agradecimento pela própria entrega, né, como empreendimentos, mas também como CPFs para o ecossistema, né? Vocês sempre têm apoiado, incentivado, participado e a gente é muito grato a tudo isso. Obrigado. Beleza? Imagina, obrigado. Dito isso, até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.